Amém. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor para todos. Muito feliz por mais uma quinta-feira estar aqui junto com os irmãos, para juntos aqui aprendermos um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de pedir ao Evaristo que orasse ao Senhor, Evaristo, por essa noite, para que Deus pudesse abençoar o professor e, nós também pudéssemos estar com o coração, né, próprio, propício para aprender um pouco da palavra. Por favor, Evaristo, ora ao Senhor. Vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, graças a Deus, uma paz estamos aqui, meu Pai reunido, meu Pai. Hoje, Senhor Jesus Cristo, abençoar, meu Pai, esta palavra que vai ser dita, meu Pai, que os professores, meu Pai, aqueles também que são ouvintes, Senhor Jesus, que possam entender a sua palavra e escutar a sua palavra e falar contigo, meu Pai. Abençoe, meu Pai, esta noite, uma quinta-feira abençoada, meu Pai amado, para todos os irmãos, para os professores, para os pastores, que o Jesus Cristo possa abençoar cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Hoje nós iniciaremos ou melhor, continuaremos, né? A catequese com adultos, número 42, que o título é O Centro da Vida e a Dominação Ideológica. O texto base se encontra no livro de Marcos, né? 12, do 28 ao 44. Então, eu queria pedir ao nosso locutor oficial, Evandro, que lesse, por gentileza, Evandro. Tá. Vamos lá. Marcos 12, versículo 28 ao 44. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e ame ao Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Como disseste, ele é, na verdade, o único Deus. E não é, perdão, ele é, na verdade, o único Deus. E não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os doutores da lei falam que o Messias é o filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com gosto. E Jesus continuava ensinando: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam as suas casas. E, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso, eles vão receber uma condenação mais severa. Jesus estava sentado diante do tesouro do templo e olhava a multidão que depositava moedas no tesouro. Muitos ricos depositaram muito dinheiro. Então, chegou uma viúva pobre e depositou 2 pequenas moedas, que valiam uns poucos centavos. Então Jesus chamou os discípulos e disse: eu garanto a vocês, essa viúva pobre depositou mais do que todos os outros que depositaram moedas no tesouro. Porque todos depositaram do que estava sobrando para eles,
Mas a viúva, na sua pobreza, depositou tudo que tinha e tudo que possuía para viver. Continua o aprofundamento? Continua, por favor. Não, Aprofundamento. terminou. Nós e os discípulos continuamos escutando o debate de Jesus com seus opositores. A viúva, no final desse episódio, não só constrata fortemente com os 6 grupos rivais e detentores de um poder de morte, mas representa também o ideal de discípulo que Jesus procura. Ela, nesse sentido, combina com um cego que passa a enxergar por etapas. E o cego Bartimeu, último milagre de Jesus antes de entrar em Jerusalém. A viúva, que representa o oposto do privilégio e ganância dos doutores da lei, é a última cena da atividade de Jesus em Jerusalém. É por isso que começamos por ela o aprofundamento desse trecho. A bola da vez não são os doutores da lei, alguns dos quais pertenciam também ao partido dos fariseus. O trecho apresenta várias etapas. Em primeiro lugar, Jesus conversa com um deles sobre o centro da vida e da religião, 12, de 28 ao 34. E nota-se um doutor da lei afinado com a proposta de Jesus. É sinal de que, nesse mundo corrupto dos doutores da lei, havia algumas sementes de mostarda. A segunda etapa, esquecendo o clima amistoso da primeira, parte para o ataque contra esse mesmo grupo, desmascarando-o ideologicamente. Termina mostrando a multidão que escuta Jesus com gosto. A terceira é ainda mais agressiva, tocando alguns telhados de vidro dos doutores da lei. Busca do privilégio social e religioso e exploração do grupo social mais desfavorecido, as viúvas. Em oposição a esse grupo venenoso, a figura de uma mulher despossuída, viúva, que, em vez de ostentar privilégio e desejo de concentração, despoja-se de tudo o que tinha, dando tudo e dando-se totalmente a Deus. Porque Marcos deixou os doutores da lei por último nessa série de confrontos? Para contrastar, no final, com a viúva que eles exploram. Por serem um grupo mais perigoso? Por serem os mais venenosos entre os citados no primeiro e terceiro anúncio da paixão? Por serem o fermento ideológico do sinédrio que condenará Jesus à morte? Talvez por todos esses motivos juntos e algo mais. Não devemos esquecer a presença deles nas sinagogas da Galileia, fazendo a cabeça das pessoas contra Jesus. Mas, ainda, como intérpretes oficiais do Antigo Testamento, exerciam forte influência sobre a consciência das pessoas, além de serem considerados o poder judiciário. Tinham na mão a faca e o queijo, a Bíblia e o controle dos tribunais. Todas essas coisas já foram aprofundadas na primeira parte desse evangelho. Veja o que foi dito a esse respeito nos capítulos 1 a 4 de Marcos. A primeira etapa, amistosa, trata do centro da vida e da religião. Convenhamos, não era fácil estabelecer prioridades num acervo de 613 mandamentos impostos pela tradição dos mestres de Israel. 365, não faça isso, e 248, faça isso. Alguns defendiam o preceito sabático como o mais importante e a maior expressão da religiosidade. E o Mestre Jesus, o que ensina a respeito? Nós que continuamos no campo do ensinamento. Jesus não é muito criativo. Simplesmente colocava como primeiro mandamento aquilo que todo judeu rezava várias vezes ao dia. Ouça, ó Israel. É a citação de Deuteronômio 6, do 4 ao 5, salientando que há somente um Deus, ao qual respondemos como amor total, coração, alma, entendimento e forças. Até aqui, nenhuma novidade. A ousadia de Jesus vem agora, e é isso que desafia os doutores da lei. Cita Levíticos 19, 18. Unindo os 2 primeiros grandes mandamentos como um único verbo, amar.
ame ao seu próximo como a si mesmo. E aqui reside o ponto crítico dos doutores da lei e dos outros grupos que enfrentavam Jesus. Eles detestavam o povo. Leia João 7:49, e exploravam em nome da religião. Marcos 12, do 15 ao 17. Veja a seguir, 12:40. No plano teórico, Jesus e o doutor da lei estão de acordo. O centro da vida da religião não são ritos e sacrifícios, mas se chama amor, em duas dimensões, a Deus e ao próximo. Ou, segundo o Evangelho de João, o amor a Deus no próximo. Amor a Deus no próximo, correto. Costuma-se considerar elogiosa a frase de Jesus ao doutor da lei: você não está muito longe do reino de Deus. Mas deve-se levar em conta o que foi dito antes. Não amam o próximo. E o que se dirá depois: devoram as casas das viúvas. E convenhamos, não estar longe não significa ter chegado ao definitivo. Na segunda etapa, Jesus desbanca a arrogância exética dos doutores da lei, especialistas em Bíblia, dando-lhes um nó exético. O povo, que nada entende dessas cavilosidades, delira escutando Jesus. Do que se trata? A tradição acreditava que os Salmos 110, citado por Jesus, fosse da autoria de Davi. Os estudos recentes abandonaram essa interpretação. Sabia-se que o Messias seria da descendência de Davi. Isso era de domínio comum e também doutrina dos doutores da lei. Se nós ativermos ao texto hebraico desse salmo, a coisa muda, pois lá está assim: oráculo de Javé ao meu Senhor. Meu Senhor, neste caso, é o rei de Judá, Senhor da pessoa que criou o salmo. Há, todavia, um ensinamento interessante. Negando a possibilidade de o Messias ser filho de Davi, nega-se que Jesus tenha a intenção de implantar um reino à semelhança do que fez Davi. Isso contra a expectativa da maioria, também dos doutores da lei e muitos seguidores de Jesus, como vimos. A terceira etapa é um alerta contra os doutores da lei e o desmascaramento deles. É a continuação do ensinamento de Jesus. O alerta se esconde atrás da expressão tenham cuidado. E o desmascaramento se dá em dois campos: o social, saudações nas praças, primeiros lugares nos banquetes, e o religioso, primeiros lugares na sinagoga, de onde hoje doutrinam um povo. O aparato social, que encobre o desejo de status, está representado pelas roupas compridas. No extremo oposto está o nu. Veja 5:1 ao 20. E o aparato religioso, que encobre o desejo de exploração das viúvas e a oração prolongada nas casas delas. A fé amolecida o coração das desamparadas viúvas, e a ganância dos doutores da lei lhes dava o bote fatal. Donos do poder judiciário e intérpretes da Bíblia, eles tinham todos os caminhos facilitados para a exploração e o roubo. Sentença final: os donos da lei, juízes, vão ter a sentença mais severa. Garante-o o juiz Jesus. A última etapa, como falamos acima, mostra a atitude do discípulo despojado de poder. Compare, por exemplo, o 9:35, que se oferece totalmente o que possui e o que é. De fato, os poucos centavos que essa viúva deposita representam tudo que ela possuía para viver. Ou seja, a própria vida é entregue nessa pequena, grande oferta. É a realização da exigência para ser discípulo de Jesus, conforme o 8:34 a 37. Mas há outra leitura possível, e bastaria atribuir a Jesus um ar de dramática constatação daquilo que o templo faz com os nobres. Compare com a toca de ladrões de 11 a 17 e 17. Em nome da religião, da fé, suga os pobres o pouco da seiva que tem, tudo o que possuía para viver. Por isso é que não ficará pedra sobre pedra. Amém.
Amém, Evandro, amém. Muito obrigado por essa leitura. Agradeço a ti, agradeço a ti. E vamos lá, professor. Fique à vontade. Logo após, nós iremos iniciar o hall de perguntas. Eu já tenho aqui 17 perguntas para o professor. Independente do que ele vai falando, eu vou anotando mais aqui. Aqui, Evandro, ó. Aqui, ó. Vou anotando as perguntas. Por favor, O meu professor. está aqui no tablet. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Todos estão me ouvindo bem? Estamos. Sim. Ótimo, então. Bom, nós estamos agora caminhando para o final do Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, só para a gente se situar um pouco, dos 4 evangelhos canônicos que nós temos no cânon bíblico, né? Isso em todos os cânons conhecidos, em todas as Bíblias, podemos dizer assim, né? Tanto de tradição católica, ortodoxa e protestante, o Evangelho de Marcos ele é tido como o mais antigo. E nós agora estamos caminhando aí para as últimas aparições de Jesus e discursos, entre aspas, públicos de Jesus, né? Nós estamos caminhando para o final. Depois disso, nós teremos o sermão escatológico, ou chamado sermão profético. Logo em seguida, praticamente já entra nos relatos da paixão. E nós temos algumas cenas dentro do Evangelho de Marcos agora que são bastante interessantes dentro já dessa sessão final do Evangelho de Marcos, que são as que foram lidas hoje e as que nós iremos trabalhar hoje, né? A primeira delas começa com a questão aqui do doutor da lei, né? O doutor da lei, quando ele chega e faz algumas indagações a Jesus. Percebam o seguinte, que a resposta à questão do doutor da lei, como foi colocado aí pelo comentarista, né, de uma forma bem interessante, ela vai ter um aprofundamento na atitude da viúva no final dos relatos, né? Então vai ter um aprofundamento ali. Esse doutor da lei chega até Jesus e ele é um pouco diferente dos outros. Ele chega e diz que o centro de toda a Torá é o amor, né? A gente vê aqui no versículo que o doutor disse se ele é, na verdade, o único Deus e não existe outro além dele, e amá-lo de todo o coração, de toda a mente, toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e todos os sacrifícios. A gente deve lembrar do seguinte: a Bíblia hebraica ela tem uma organização que é um pouco diferente da nossa Bíblia, do nosso cânon, né? Todo o começo de um trecho diferente da Bíblia hebraica, ele faz uma alusão à lei. Quando se encerra, não é, um determinado trecho da Bíblia hebraica e começa um outro determinado trecho de livros, não é, faz-se geralmente uma alusão à lei. É o caso, por exemplo, quando começa os livros poéticos e sapienciais. Os livros poéticos, né? O Saltério, vamos dizer assim, ele começa ali no Salmo 1º. Ele começa tanto a seção de livros poéticos como o Saltério, não é? O Salmo. Ele inaugura essa seção da Bíblia hebraica. E o Salmo 1º, ele é bastante claro e evidente quando ele faz um apontamento à questão da lei, né? Antes, o homem justo, não é? O homem é, íntegro, vamos dizer assim, né? O justo, ele tem o seu prazer na lei de Yahvé e na sua lei
medita de dia e de noite. Ou seja, exatamente. Ou seja, ele tem na lei, na Torá, o fundamento da sua existência, da sua vida, da sua vivência. Por isso que ele tem que meditar nessa orientação de dia e de noite. Então, vocês podem perceber que este princípio, principalmente para um homem que é um doutor da lei, é um princípio muito caro, é um princípio muito, muito precioso. Se fosse em teologia hoje, a gente poderia dizer que é um princípio fundamental, uma teologia fundamental do judaísmo rabínico, que é o judaísmo da época de Jesus. Essa é uma pedra fundamental desse judaísmo. Só que o que Jesus percebe e que outros intérpretes da lei perceberam, como Hillel e alguns outros, é que esta lei tem uma centralidade. E a centralidade desta lei não é o sacrifício em si, não é a ritualística em si. Embora ela fizesse parte do contexto legal, o centro e o cerne dessa lei não as eram, mas era o amor a Yahvé e o amor ao próximo. Muitos tinham tido essa compreensão, mas a maioria estava preso dentro do legalismo da Torá, né? Não somente de uma lei, mas dentro de uma percepção legalista. E nós vamos enxergar isso um pouco depois na própria narrativa, porque se tem essa prisão nesse fator legalista da lei. Então, Jesus, ele diz o seguinte, olha, uma coisa muito interessante aqui. Você, né, não está longe do reino de Deus. Aí aqui a gente tem uma questão interessante para a gente observar. Embora Jesus diz a ele que ele não está longe do reino de Deus, ele não diz que ele pertence ao reino de Deus. Ele diz que você não está longe do reino de Deus. Ele diz que o indivíduo não estava longe, que havia ainda alguma esperança, mas ele não tinha entendido totalmente o conceito do reino de Deus. É que nem a gente, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar o contexto geográfico para nós podermos entender, né? Eu não sei se todos os irmãos aqui moram no estado do Rio de Janeiro, mas eu acredito que a maioria moram no estado do Rio de Janeiro. E uma coisa é eu dizer para os irmãos, estamos próximos de Petrópolis. Nós aqui moramos no estado do Rio de Janeiro. Outra coisa é alguém que está na cidade de Manaus. Não está próximo de Petrópolis, está longe. E outra coisa é estar em Petrópolis. Né? Então não quer dizer que aquele homem estava próximo do reino de Deus, que ele estava inserido dentro da cosmovisão e da percepção que o Senhor Jesus tinha acerca do reino de Deus. Eu venho, inclusive, conversando com o pastor Wilton, e isso vem sendo tratado em algumas reuniões lá da igreja, que o próprio Batista, que é tido aí, né, como precursor da obra do Senhor Jesus, ele não teve a compreensão de reino de Deus, porque, tal como Jesus, né, porque ele ainda estava preso em alguns condicionamentos ainda do velho éon, ainda da antiga percepção. Então, se o próprio Batista, que o Senhor Jesus testemunha com seus próprios lábios que não houve nascido de mulher maior que João Batista, não compreendia totalmente as vicissitudes do reino de Deus, quanto mais um doutor da lei. Então, a gente deve separar muito bem isso. E aqui eu faço uma alusão muito clara, né? Isso acontece muito hoje no meio da religião, por exemplo. Existem pessoas que
embora não estejam longe, distantes daquilo que Jesus disse e pregou sobre o Evangelho, elas ainda não estão dentro do contexto do Evangelho. Ainda não estão. Assim como existem pessoas que estão fora da religião, que, embora se vê muitas práticas evangélicas, mas ainda não estão dentro do contexto do Evangelho, porque o Evangelho ele é o sinônimo da recepção da vida do Senhor Jesus na nossa vida, da vivência do Senhor Jesus na nossa existência. É o tal da compreensão dos cristãos, né, dos pequenos cristos. A partir do momento em que nós passamos a praticar em nossa vida, a sermos pequenos cristos, aí sim nós estamos dentro do contexto do Evangelho. Então, essa parte do doutor da lei, ela se encerra assim, e encerra essa parte dizendo que não tiveram mais perguntas para Jesus, né? Diante disso, o próprio doutor da lei, ele diz que Jesus estava certo, então não se tinha mais o que questionar. Logo após isso, existe um episódio muito interessante, em que Jesus, mais uma vez, questiona os doutores da lei, né? E ele diz o seguinte: como é que os doutores da lei falam que o Messias é filho de Davi, se o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os inimigos debaixo de seus pés. Aqui eu queria ler juntamente com os irmãos um livro que às vezes eu leio aqui, que é esse livro aqui, o Wilton conhece muito bem, Evangelhos, de dois autores, né? Rinaldo Fabres e Giuseppe Barbalho. Eu quero ler a parte do Giuseppe Barbalho aqui para os irmãos, o que ele fala sobre esse comentário de Jesus. Olha o que o Barbalho diz. Jesus não rejeita a ascendência davídica do Messias. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: quando Jesus diz que o Messias não podia ser filho de Davi, não é porque ele está negando a sua ascendência messiânica. Não é isso. A questão não é essa. Mas convida a superar uma visão que se limita a identificar a promessa de Deus com uma continuidade histórica da dinastia. O que ele está querendo dizer aqui? Vamos pegar a história de Davi a partir do Primeiro Testamento? A história de Davi, embora seja muito romantizada em nossas pregações, né? Como muitos falam, a Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi o homem segundo o coração de Deus para determinado objetivo, e não num contexto total de sua vida. Ele era um homem segundo o coração de Deus para governo, e não para outros assuntos. Certo? Eu acho que a grande questão de má interpretação da pessoa de Davi parte desse ponto aqui. As pessoas não conseguem entender Davi porque veem nele um homem segundo o coração de Deus, mas esquecem que esse segundo o coração de Deus era para governar, e não em relação a princípio de vida, a santidade, a ética, a moral, nada disso. Certo? Se a gente pegar o contexto da história de Davi e vermos o que ele fez, né, sem romantizá-lo, a gente vê que Davi ele montou um exército de mercenários. Ele era um homem guerreiro. Ele era um homem que ganhava a partir da morte das pessoas, porque se você comanda um exército de mercenários, você vai ganhar em cima da morte de alguém. Ele era contratado para isso. Isso aqui não é invenção. Isso aqui está na Bíblia. Se os irmãos forem lá e se atentarem, vocês vão ver lá. Tanto que Davi pede: eu quero que você mate não sei quantos para você ficar com a minha filha. Ele ia lá, matava o dobro. Então vocês percebam que Davi ele tinha uma personalidade, além de ser um monarca,
o chefe de uma dinastia, mas ele tinha uma personalidade guerreira. Ele era um homem de guerra, ele era um homem da espada. E por que não dizer? Ele era um homem da violência. Um militar, existe dentro do contexto militar a questão da violência. Eu estava comentando com o Theo, já comentei isso com o Wilton. Um grande general da ditadura militar foi entrevistado, não vou citar o nome dele aqui, mas vocês podem ver na Globo News, uma entrevista dele, e ele diz ao repórter assim: se você me perguntar se os meus soldados não deram tiros na época da dinastia militar, eu vou responder o seguinte: todo soldado ele é treinado para a violência. Então, se você me perguntar isso, eu vou rir da sua cara, ele falou para o repórter. Então, se a gente enxergar o Davi como militar e ligar a figura militar à figura do Messias, a gente passa a entender por que os judeus daquela época esperavam um líder militar, porque eles esperavam, na realidade, um segundo Davi. Era isso que eles esperavam. Eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano e eles esperavam um segundo Davi. Pois bem, é justamente isso que Jesus quer quebrar aqui. Embora ele não negue a sua ascendência davídica, mas ele vai dizer o seguinte: o Messias, ele não deve ser lembrado como filho de Davi, mas como filho de Deus, e de um Deus amoroso. Um Deus que não é violento, um Deus que não estimula a guerra, um Deus que não se alegra na morte do ímpio, um Deus amoroso. Tanto que o título de filho ou filho de Deus, dentro do contexto do evangelho, ele é muito caro para Jesus, assim como o título de pai. Não é? São títulos, ou são... Eu nem gosto de falar título, embora título seja uma cosmovisão mais teológica, mas eu gosto de falar. São figuras de linguagem que Jesus usa para simplificar e exemplificar o relacionamento dele com seu pai e, principalmente, o relacionamento do pai para com o mundo criado, para com seus filhos. Então, a partir do momento em que Jesus está revelando, porque ele é o revelador do pai, um pai amoroso, um pai misericordioso, não faz sentido ser filho de Davi, também ser chamado de filho de Davi. Então, quando Jesus faz esse questionamento, é para um cunho de uma teologia de revelação da filiação eterna dele com o Pai. Talvez isso gere várias dúvidas dos irmãos. Os irmãos podem perguntar à vontade depois. Vai chegar lá. Vai chegar lá, vai chegar lá. Bom, depois aqui Jesus diz de forma muito clara, ele deixa bem claro que é para ter cuidado com os doutores da lei. Ou seja, não é porque um disse alguma coisa para que Jesus se sentisse talvez agradado, que ele vai dizer, os doutores, eu estava enganado, gente, os doutores da lei são gente boa, são gente de bem. Não, Jesus ele não retira nada do que ele disse, né? Jesus ele não retira nada do que ele disse. E ele repete aqui dizendo o seguinte, olha só, vamos ler aqui. Tenham cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos lugares de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas, roubam as casas e tentam disfarçar as longas orações. Por isso, eles vão receber uma condenação mais severa. Se fosse hoje em dia, Jesus talvez teria dito que eles gostam de andar de terno, que eles gostam de estar no Congresso Nacional, ou nas Assembleias Legislativas, ou nas câmaras municipais, que eles gostam de se sentar nos primeiros lugares nas casas das pessoas, nas festas. Talvez seria isso que Jesus dissesse hoje. Né? Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. O tempo mudou, só muda o contexto, a roupa, os lugares, mas o costume é o mesmo. Né? Então Jesus ele diz, cuidado com eles, porque esses homens aí, eles te enxergam como clientes. O sacerdote, ele sempre vai enxergar o membro da sua determinada religião, principalmente hoje no mundo capitalista em que nós vivemos, como clientes.
E o cliente é o seguinte: eu quero vender esse telefone para o pastor Isaías. Eu quero R$ 2.000 nesse telefone. O pastor Isaías tem 1.500 e o Wilton tem 2.000. Para mim, o pastor Isaías não significa mais nada. Eu só vou falar, eu sinto muito, surgiu um outro cliente que ofereceu mais dinheiro que o senhor. Vá com Deus, encontre um outro vendedor, não tenho mais relação nenhuma contigo. E da mesma forma, depois que eu vendo o meu produto para o Wilton, eu posso ficar alegre na hora. Depois, problema é seu. Se der algum problema, você tem que ver lá com o pessoal da empresa, do seu aparelho celular e tal. O religioso, ele vê o membro, ele vê o fiel dessa forma, ele vê como um cliente, em que posso usufruir de alguma coisa desse cidadão. E principalmente daquele que é mais fácil tirar. E geralmente o que é mais fácil tirar não é do rico. Mais fácil tirar é do pobre. Né? E isso é ilustrado muito bem aqui no final desse relato, que é o famoso relato da viúva pobre, né? Que todos nós conhecemos, que, olha só, não tem nada a ver com oferta. Eu estou falando isso que eu já cometi esse erro, tá? Isso aqui não tem nada a ver com oferta, com momento ofertório. Quem usa esse texto aqui para momento ofertório está usando errado. O texto ele não quer enfatizar o momento ofertório. Ao contrário, ele está criticando o momento ofertório. É uma crítica. Por que é uma crítica? Porque dentro da cosmovisão judaica da teologia da retribuição, quem mais faz para Deus, mais será entregue para ele também. É uma poupança. Quanto mais você tem na poupança, é um investimento. Quanto mais você investe na poupança, ou em ações, ou em qualquer outra coisa, maior vai ser o seu retorno. E Jesus ele vai quebrar esse paradigma. Diante de tantas ofertas que ali são dadas, a oferta da pessoa mais explorada, porque aqui há uma exploração dessa classe de doutores da lei, da classe sacerdotal, a oferta da pessoa mais esperada, mais explorada e mais vilipendiada por esse sistema religioso é a que vai mais agradar a Deus. Porque essa pessoa está sendo vítima desse sistema. E porque muitas vezes essa pessoa tem mais sinceridade do coração do que daqueles que dão muito. Então, entre o doutor da lei, que concordou com Jesus, e a viúva pobre, que está sendo explorada, Jesus ele vai ficar com a viúva pobre, embora muitos nem sequer a vejam. Que é o que acontece também hoje no sistema religioso. São as pessoas que ninguém vê, são os invisíveis, são aqueles com quem Deus mais se importa. Talvez esses sejam mais cristãos do que nós, essas pessoas. Então, se encerra assim os últimos diálogos do Evangelho de Marcos. Depois disso, é feito o sermão escatológico e, por fim, os relatos da paixão. Pastor Amém. Isaías, está encerrado essa parte hoje. Amém. Que maravilha, rapaz. Que maravilha. Queria agradecer aqui os irmãos que estão aqui. Tem o Wilton. Tem o Wilton aqui, ó, o Wilton Santos, rapaz. Só que o Wilton é sem o W. Muito prazer, irmão. Temos outro irmão aqui que está com telefone de última geração aqui em Phoenix. É o telefone última geração aqui da NASA, hein? Temos a irmã Jacira que chegou também, irmã Jacira. Temos o irmão Jair que está ali cansado. De vez em quando ele é arrebatado, mas aí depois ele volta. Irmão Jair. É o João Carlos também que está aqui. O Alvaci também, que às vezes é arrebatado e volta. Mas Jesus é bom. E o Wilton que está aqui também. Perguntas eu tenho várias, mas eu queria abrir para os irmãos, para os irmãos perguntarem à vontade, tá bom? O professor Wilton vai participar também respondendo, o professor Marlon também vai responder, que são as duas pessoas qualificadas aqui a responder com uma didática bem facilitadora
para nós entendermos. Então, eu queria ver a primeira pergunta. Por favor, está aberto aí. Sinta-se à vontade, puxa a cadeira, senta no banco da igreja e fica à vontade para perguntar. Você, Evandro, pode abrir e perguntar. Então, eu tinha uma pergunta no decorrer, mas depois ele já me respondeu a primeira pergunta, que era como a expressão, né, segundo o coração de Deus não se refere a Davi, aquela questão toda que ele já explicou. Mas a segunda pergunta que eu tinha é, é que no autor, né, que a gente leu aqui, né, também, ele deixa claro que tinha duas perspectivas, né, sobre essa viúva. E eu confesso que eu não conhecia essa segunda perspectiva, né, que o autor trazia sobre essa questão da exploração que a viúva poderia ter tido, né, essa segunda leitura que a viúva poderia ter tido essa exploração, mas eu também ainda continuo vendo, né, conforme o ator também falou, essa segunda opção. É a primeira, né, a opção que ele trouxe. No sentido de ela voluntariamente ter dado tudo que ela deu, assim como os discípulos também fizeram. Tá entendendo? Então, é mais uma pergunta mesmo, para que realmente tenha essas duas visões, ou realmente a Bíblia só traz uma visão sobre aquilo que Jesus falou. Entendeu? Realmente tem, porque o autor diz que tem duas visões, mas tem mesmo ou é uma leitura possível só? Eu Por acredito favor, que tem. professor Marlon, Sim, essa questão essa questão é interessante, porque os gestores, né, os gestores do dinheiro do templo, nós sabemos o que eles faziam com o dinheiro, né? O que eles faziam? Jesus chamou ele de covil de ladrões, né? Então, Ladrões. era a gestão do dinheiro, na realidade. Por favor, professor Marlon. eu acredito que são as duas coisas, o irmão Evandro. Na verdade, ela dá uma oferta voluntária, né? Que ela de fato dá de livre e espontânea vontade. Só que ao mesmo tempo em que essa livre e espontânea vontade, por quê? Vamos lá. Porque era diferente, por exemplo, dos publicanos. Era até uma coisa que eu ia falar aqui. Eu me esqueci de falar. Foi até bom levantar isso. Por que Jesus exaltava mais os publicanos do que os doutores da lei? Publicano fazia desgraça. Publicano não era bonzinho, não. Até o Will estava falando isso. Publicano não era bonzinho, não. Ele ia lá, roubava, fazia tudo. Né? Mas por que para Jesus ele tem mais afinidade com o publicano do que com o doutor da lei? Porque o publicano fazia em nome de César. O doutor da lei fazia em nome de Deus. Né? Então começa por aí. Então, é aquilo. Aí eu vou usar um outro exemplo para o irmão poder entender. Teve um grande líder religioso na década de 90, eu não vou citar o nome dele aí por questão de ética. Aliás, vários deles, né, tiveram num programa, depois vocês pesquisem lá, programa da Silvia Popovic. Vários líderes religiosos. Alguém botou lá, o debate do século. Tem vários. Aí alguém lá, tinha um agente da Polícia Civil, né? Que estava com uma senhora que estava reclamando que tinha dado uma determinada quantia para a igreja daquele cidadão e o que havia sido prometido não tinha sido feito, né? Não tinha sido proposto. Aí entrava a questão de charlatanismo, curandeirismo, que é crime, tá? Aí esse cidadão, né? Que eu não vou citar o nome, mas hoje em dia ele, inclusive, ele é dono de emissora de televisão. Ele disse o seguinte: mas alguém colocou arma na sua cabeça? Aí falou: não. Então a senhora deu porque quis. Tá entendendo? Então a oferta ela é voluntária, mas a pessoa é conduzida a fazer aquilo ali. Existe uma manobra psicológica. Isso não é só hoje em dia, não. Isso é histórico nas religiões. Se vocês estudarem história das religiões, vocês vão ver isso, né? Isso não é só hoje em dia, não. Inclusive para sacrifício humano, não só para questão monetária, não, tá? Sacrifício humano também. Então, aqui existem essas duas realidades, irmão Evandro. Ao mesmo tempo em que existe a realidade da oferta voluntária, aquela mulher deu de coração,
Só que essa oferta voluntária foi porque ela é vítima de uma coação feita pelo sistema religioso. Entendeu? É, Amém. acaba que esse voluntariado por trás é uma disfarçada de obrigação. Isso, como se fosse é como se fosse disfarçado de uma obrigação e é como se fosse uma espécie, eu não queria usar esse nome, né, que é um nome muito chato, mas é como se fosse uma espécie de estelionato, É, é, entendeu? É uma prática de estelionato. Não sei se os irmãos isso, concordam comigo com isso aí. isso, Seria uma espécie de isso. Correto, estelionato, verdade. entendeu? Vamos lá. Obrigado, professor. Perguntas? 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 Daí, Hoje não. Fechou, desligou. Desligou o teu som aí. Abre o teu som para perguntar. Aí, oi. isso. Pode perguntar. É o seguinte, eu tenho várias anotações aqui, mas eu vou reduzir para não tomar tempo. Primeiro o autor coloca Deuteronômio 6, de 4 a 5, depois Levítico 19, 18, e esses livros ainda não existiam. Como é que o autor coloca esse texto ali no diálogo com Jesus e o doutor da lei? Com relação à viúva, o texto fala que Jesus ficou feliz e quase que elogiou a mulher. Essa atitude de Jesus hoje é usada pelos vendilhões do templo, pelos bispos, pelos caras que dizem assim, Jesus admirou, Jesus abençoou, dá com sacrifício, dá aquilo que vai lhe fazer falta. E, por outro lado, no final, é falado do Espírito Santo. Né? Jesus falou do Espírito Santo. Como falar do Espírito Santo se o Espírito Santo ainda não era conhecido, né? Não era uma figura conhecida, ele só aparece, segundo o texto, depois que Jesus morre, aí que ele manda o Espírito Santo. E para terminar, o professor fala sobre Deus, né? Deus de amor, Deus. Mas Deus era guerreiro e sanguinário também, vamos dizer assim. Ele mandava matar geral, mata criança, mata mulher, mata animal, os filisteus, os jebuseus, em função de um povo que ele queria abençoar, que era o povo de Israel. Eu não sei se eu estou exagerando, Marlon, mas essas são as minhas colocações. Perfeito, perfeito. Foram Por 4 favor. perguntas. Só pergunta fácil, hein, ô. Mas valeu, Mas muito bom, muito bom. Vamos eu, pensar. Por eu, favor, Marlon. eu gosto de pergunta assim. O problema é que às vezes eu tenho memória curta. De repente eu vou pedir para repetir, porque eu me perco. Meus alunos sabem, eu me perco aí. Repete a pergunta, por favor. Vamos lá, vamos começar pela primeira. Vamos lá. Texto de Deuteronômio e Levítico. De acordo com os grandes especialistas, né? Eu vou citar aqui um que eu gosto muito dele. Vou citar ele 2 vezes, porque tem 2 perguntas que têm a ver com ele. O Thomas Roemer, né? Que hoje é considerado aí maior especialista em Antigo Testamento. Inclusive, hoje o pastor Wilton me mostrou um livro dele que foi lançado pela editora Vozes só sobre Antigo Testamento. Então, de acordo com os grandes especialistas, o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, a Bíblia hebraica, ela não estava totalmente formada nos tempos de Jesus. Existiam partes que, de fato, foram formados depois. Agora, o Pentateuco ele já estava formado. Note bem que os textos citados, né, que o evangelista coloca na boca de Jesus aí nessa perícope aí, eles são textos do Pentateuco, né? Eles são textos do Pentateuco. Por quê? O contexto ele está falando de lei, né? Se a gente pegar o cerne da coisa,
né, está falando de lei. Então, se está falando de lei, é natural que se cite o Pentateuco. Então, o Pentateuco ele já estava formado, a Torá já estava formada, tanto que era o único grupo de livros, né? Era o único conjunto de livros que era utilizados por todos os grupos daquela época, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos essênios e por outros grupos. Então, o Pentateuco era formado e, inclusive, essa citação do Pentateuco que tem aí no Evangelho de Marcos, eu estava lendo aqui no livro do Barbalho também, né? Essa citação aí, ela já é da Septuaginta. Então, além de já existir na língua hebraica, né, que é a língua original, já tinha também na versão grega dos 70, o Pentateuco, né, deixando claro. Os outros livros vão vir depois, né? Aí já vem já com Bar Kokhba bem depois do ano 100, tá bom? Esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta foi: esse texto é utilizado hoje pelos vendilhões do templo? Sim, foi o que eu falei agora há pouco, né? O pessoal costuma usar muito esse trecho para momento ofertório. E aí é que está a questão. Quem usa esse texto aí para ratificar a fala do Senhor Jesus sobre oferta, ele não conhece o contexto do que está sendo conversado ali, né? E Professor muitas Marlon, vezes é o seguinte. professor Marlon, Sim, eu sim. queria, eu queria que se nós lermos com calma é, 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 o texto de Marcos 12, do 41 ao 44, que relata essa questão da mulher, Evandro, eu não vejo Jesus elogiando essa mulher aqui. Eu não vejo Jesus elogiando. É Eu verdade. vejo Jesus, eu vejo Jesus mostrando um fato que está ocorrendo. Ele em nenhum momento elogia essa mulher. É só nós lermos com bastante calma. É Por verdade. favor, professor Marlon, pode continuar. É verdade. Em nenhum momento ele elogia. Muito bem observado. Muito bem observado. Então, o que acontece? Mas, Marlon, quando ele usa como exemplo ela, diz assim: olha ali aquela mulher, ela está dando o que vai lhe fazer falta, enquanto os outros não. Ele está acentuando uma atitude positiva dela. Ele não fala elogiar, mas vamos dizer, é um elogio, porque ele está usando a atitude dela como exemplo positivo. Contrastando com o outro. Mas, Contrastando com os que têm Contrastando com o muito. outro, mas é positivo. mas o que eu enxergo nesse texto é o seguinte: por exemplo, não é um elogio como ele fez lá, por exemplo, ao centurião. Nunca vi tamanha fé em Israel. Não é algo assim, espetaculoso para Jesus. O que Jesus vê ali é uma compaixão que ele sente daquela mulher e ele fica simpático com a sinceridade dela. Isso. Isso nos faz uma reflexão, por quê? Porque Jesus é simpático com aquele que é vítima desse sistema. Ele é simpático. Aquela pessoa que está fazendo por sinceridade. Ela não está fazendo para se aparecer, ela não está fazendo porque ela quer estar no conluio, não. Ela está fazendo por sinceridade. Ele tem compaixão, porque aquela pessoa ali é a que está mais sendo enganada. É isso que eu percebo nesse texto aí. Isso. Qual outra, Então, se João? Qual outra? a gente É pegar o Espírito contexto, tem Santo. nada a ver. Espírito Falou Santo, de pois Espírito bem. Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, vamos lá. Aqui eu vou citar algo que tá no estudo lá da nossa igreja em Xerém. Eu estou dando um estudo lá sobre o Credo Apostólico. E o Credo Apostólico ele diz assim: creio no Espírito Santo que operou através dos profetas. Né? Então, a igreja ela teve uma compreensão. Né? A gente tem que se lembrar que todos esses relatos aqui são pós-pascais. Ou seja, foram lidos a partir da ressurreição de Jesus, foram feitos a partir do fenômeno da ressurreição de Jesus. Então, a igreja começou a perceber que o Espírito Santo é o grande inspirador da Escritura. Então, talvez o evangelista ele tenha colocado, inserido o Espírito Santo aí, mais para uma questão catequética, de ensinamento para aquela comunidade. Haja visto que no próprio credo, depois, a igreja vai dizer que cremos no Espírito Santo que operou através dos profetas. Ele coloca uma inspiração tanto para o Antigo como para o Novo Testamento. Certo?
E a última pergunta foi a seguinte, sobre a pessoa de Deus, né, no Antigo Testamento. Eu vou citar mais uma Porque vez. eu tenho um livro, Sim. Deus, uma biografia, e o autor fala desse Deus de várias fases, né? O autor fala sobre isso. E, E e, Eu Deus recomendo o e, irmão. e, e, manda. Eu recomendo o irmão ler um outro livro, que eu até posso mandar depois, posso pedir para o Wilton mandar depois lá no Aprendizado Bíblico, que é o livro mais atual sobre o assunto, chamado A Origem de Javé, de Thomas Roemer. Ele trabalha de forma muito tranquila esse assunto. E eu também tenho um outro livro aqui chamado A Lógica do Inefável, de um autor chamado Félix Alejandro Pastor, que ele trabalha também muito, de forma muito interessante. mas, Eu vou seguir. Sim, professor Marlon, me perdoa sim. te interromper, sem querer te interromper, já te interrompendo. Quando se diz, como o João falou, desse Deus punitivo, desse Deus que matava a criança, etc. Um dia desse eu estava vendo um amigo falar que Deus matou mais do que o diabo. E não está errado. E não está errado. Hoje em dia, quando você fala, contrastando isso, que Jesus é amoroso, que Deus é misericordioso, que Jesus ele não quer a punição de ninguém, ele é amor, vira aquele crente que é doutrinado e diz assim, mas Deus também é justiça. Não É é? verdade. Aproveitando então essa pergunta do João, fale-nos um pouco sobre isso. Vamos então, vamos lá. A percepção de Deus no Antigo Testamento é de acordo com a experiência com os deuses do Antigo Médio Oriente. Isso é algo que não é fácil de ser explicado assim, né? Teria que ser uma aula só sobre esse tema para a gente poder entender. Inclusive, eu dei uma aula só sobre isso na última quarta-feira. Eles têm uma experiência de Deus a partir das experiências com os deuses do Antigo Médio Oriente. Aí tem o deus El, tem o deus Elion, tem o deus Shaddai, tem vários deuses que compunham o panteão cananeu. E a própria história do deus Iavé, do deus Javé, também é uma história controversa. Porque quando a gente vê na história, Iavé era o deus da guerra, né? Então, esse Deus do Antigo Testamento, ele é fruto de uma experiência vasta com as culturas das antigas religiões cananeias. E como esses povos viviam no Antigo Médio Oriente? Através de práticas de guerrilha. Por isso que o herói deles vai ser Davi, né? Vai ser um guerrilheiro. Então, o que acontece? Esse Deus do Antigo Testamento é fruto da experiência de Israel com aquela determinada cultura. Por isso que quando nós lemos a partir do Segundo Testamento, o Segundo Testamento ele já deixa claro, olha só, o único que viu a Deus é Jesus Cristo, ponto. Ah, mas e Moisés? Pode ter visto de uma forma diferente, pode ter sido uma coisa diferente. O único que viu a Deus foi Jesus. E o único que revela quem Deus fato é Jesus. Então, aquele quadro de revelação do Antigo Testamento, ele serve como alicerce para a revelação maior. Jesus, a gente fala assim, escatologia é algo que vai acontecer. Não, escatologia é algo que já aconteceu e está acontecendo. A promessa que foi feita a Abraão, ela tem sua plenitude escatológica em Jesus Cristo. E isso vai se desenrolar através da história da igreja. Então, esse é um ponto. E quando se fala na questão da justiça de Deus, a pergunta, né, do pastor Isaías, a gente tem que perguntar o seguinte: o que é justiça? Porque a gente vê que o padrão de justiça de Deus não é o do Antigo Testamento. Esquece. Antigo Testamento. Esquece. Justiça de Deus é o reino de Deus e sua justiça. E o que é a justiça do reino de Deus? É a justiça pautada na misericórdia, no amor e na compaixão. É a justiça do camarada que está lá, roubou, matou, fez desgraça, mas no último momento pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a justiça de Deus. Quer misericórdia maior do que essa? Ah, não, mas Deus vai fazer uma coisa com ele lá. Não, não tem sentido. Então, é que nem fala, né?
Deus é amor, mas é justiça também. E graças a Deus ela é justiça. Quem fala isso é pastor Wilton. Graças a Deus ela é justiça. Porque se a justiça de Deus não fosse pautada nos nossos princípios humanos, meus irmãos, nenhum de nós aqui estaríamos aqui agora nesse momento. Eu tenho certeza disso. Amém, Marlon. Muito bom a sua resposta. Eu queria de novo agradecer aqui ao Wilton Santos, agradecer aqui a estada dele aqui, o nosso irmão Infinity também e tal. Agora, agradecer a pergunta dos irmãos e o horário já está se estendendo, são 10h04. E eu queria finalizar, por favor, professor Marlon, com uma pergunta. Não sei se o irmão Wilton queria fazer alguma pergunta, ou irmão Wilton? Eu deixo essa pergunta para o Wilton. Deixa ele responder, que eu quero ouvir ele também. E o irmão Wilton Santos quer fazer alguma pergunta? Abre o microfone. Está fechado o teu microfone, irmão Wilton. Wilton Santos, abre o teu microfone. Apagou, fechou a tua câmera. Fechou a tua câmera, Wilton. Mas vamos lá. Enquanto você vai tentando aí, Wilton, enquanto você vai tentando, eu vou fazer uma pergunta. E, inclusive, eu queria que os irmãos ficassem bem atentos. É mais uma pegadinha que nós pensávamos que era, Evandro, mas não é. Quando os pregadores falam que nós devemos ter a fé igual um grão de mostarda, isso é citado no texto do nosso amigo ali. Sim. O que ele quer dizer, professor Wilton, e o que dizem para nós? Por favor. Tá me ouvindo aí bem? Muito bem. Então tá bom. É mais uma questão de uma leitura atenta, até na língua portuguesa, né? Porque o texto não fala que é para ter a fé do tamanho de um grão, é para ter a fé como um grão, né? Que aí o próprio texto explica que ele é pequenininho e depois vai se tornar uma grande árvore, né? Então, como que tem que ser a nossa fé? É uma fé que cresce. E essa é a fé que agrada a Deus. A cara do Evandro. Olha a cara do Evandro. Deus, tanto é que Jesus, ele nunca elogiou alguém com pouca fé, pelo contrário. Ele falou assim, homens de pouca fé, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ele elogia pessoas de grande fé, né? Mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Nem mesmo Israel viu uma fé tão tremenda, tão grande como a desse homem. Então, a fé, ela não deve ser, ela começa pequena. É claro, a pessoa está começando na vida cristã, só que ela não pode ficar estagnada, porque a fé é comparada ali a um cereal, é algo que é uma semente que ela vai crescer, se ela não crescer, ela está com algum problema. E se torna uma árvore enorme, né? Exato. Lembra onde está escrito isso, professor? Tem que pegar a chave bíblica aí. Né? Vou aproveitar, só comentar uma coisa que o Marlon falou, bem interessante, sobre a questão da viúva. O texto, ele não é difícil de entender, é porque, sabe o que é o problema? A gente enxerga a oferta dessa mulher como a gente pratica as ofertas hoje, porque o texto é utilizado para falar de ofertas hoje. Só que nós temos que lembrar que o templo, ele não deveria receber daquela mulher. Aquela mulher deveria receber do templo, e ela não deveria estar inserindo dinheiro ali. Por quê? Porque ela tinha que ser sustentada, né? Para que servem aquelas ofertas todas? Para sustentar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Boa. Então, é o contrário que está acontecendo. Ao invés de o templo fornecer para ela, o templo está arrancando dela. E é só vocês compararem como que estava o templo na época de Jesus. O texto lá de João 2, que fala que quando Jesus ele entra lá no templo, ele esparrama o dinheiro que está lá. Então, essa mulher, o dinheiro dela, tadinha, está servindo para alimentar aquele sistema corrupto. Então, Jesus nunca elogiaria um dinheiro que é de uma viúva para sustentar
um comércio ilegal. Essa visão ela era pouco comentada popularmente. Ela era uma visão mais abordada no ramo acadêmico, em livros como esse que o Marlon citou, tal. Só que agora, eu não sei o porquê, se foi alguém que fez isso e um vídeo viralizou, eu estou vendo que várias pessoas estão comentando sobre essa passagem. Não sei se vocês já viram isso. Tanto no TikTok como no Instagram, eu tenho visto aí comentaristas, jovens até, comentando sobre essa passagem, né? Você sabia que a passagem da viúva não é um elogio e tal? Então, eu acho que alguém descobriu isso aí e está viralizando esse assunto. Bom, muito bom, professor. Bom, né, ô Evandro? Muito bom, né? Muito bom. Porque, instantes aí, por favor, um instantinho só. Porque quem é que está por trás do tempo? Isaías, Oi. o Judas podia dar umas moedinhas para ela, né? Já que ela deu tudo, ficou pobrezinha, né? Ele era o tesoureiro. O professor, o irmão Alvaci, por trás do templo estavam os do Sinédrio, estavam os sacerdotes, o sacerdote, estavam todos esse povo que Jesus, que matou Jesus, né? Todos eles estavam por trás do Exatamente. templo. É o sistema religioso da época. Sistema religioso da época. Não, E hoje, não. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma hoje é a coisa. mesma coisa. Exatamente. Isso aí. Deus não precisa de dinheiro, ele é o dono de tudo. Como é que precisa de dinheiro? Para quem que vai dar? Distorce tudo, né? Infelizmente, é tudo distorcido. Aham. Concluindo aqui, são 10h11, vamos concluir 10h15. Eu queria dizer para os irmãos que esse texto, como o grão de mostarda, que é um grão que ele é pequenininho, mas ele vai crescendo e se torna uma árvore absurdamente enorme. Então, Jesus está falando aqui para nós termos uma fé. Pode ser, ela vai crescendo com o decorrer da caminhada, da maturidade cristã. Certo, professor? Mateus 17:20. Sim. Mateus 17:20. Então, Jesus não elogia quem tem uma fé pequenininha. Jesus não elogia. E na igreja você cansa de ouvir as pessoas falando: você pode ter uma fé pequenininha, mas amém! Negativo. O texto aqui não fala sobre isso. Então, aprendemos isso hoje. Glória a Deus por isso. Eu queria saber se o professor Wilton, se o professor Marlon, se o Evandro, a irmã Jacira, que está quietinha, o João Carlos, o irmão Alvaci, tem mais algo a falar. Irmão Jair, se tem mais algo a falar nessa noite maravilhosa. Não, para mim tá ótimo, Isaías. Foi muito bom o estudo, viu? Bom mesmo. Eu só acho que a viúva tinha a fé do tamanho da árvore de mostarda maior para ela ainda dar oferta porque está acreditando nos doutores ainda. É só isso que eu Mas passou verdade. fome, mas passou fome, porque não tinha mais nada. Exato. Exato. Quando que na realidade era o templo pela Torá, era o templo que tinha que bancar ela. O Wilton matou. Era o templo que tinha que bancar as viúvas, né? A viúva, a viúva, como é que é? Os três que... Os órfãos. A viúva, os entendeu? estrangeiros. Era o templo... Oi? Os necessitados, os estrangeiros. Isso. Entendeu? Então, fala aí, tem uma pergunta aí de Jobson. Lê, por favor, Evandro. Não chega a ser uma pergunta, não. Ele só comentou aqui. Deixa ele falar. Fala aí, Jobson. Tá podendo falar? Tá ouvindo? Então. Pode ser. Eu cheguei no final, né? Então eu ouvi o pastor Wilton falar a questão da oferta da viúva. Aí eu botei aqui, eu cheguei no final, mas ouvindo o professor falar da oferta da viúva, lembrei a irmã da minha igreja dando exemplo dessa oferta.
ela mandou nós fazer prova. Ela falou, dê tudo, mas com aquela autoridade, dê tudo que você vai ver que... Eu falei, meu Deus. Aí eu lembrei do estudo aí, né? Aí, rapidinho, eu lembrei do irmão também, que o pastor gritou essa também: dá tudo que você tem, porque Deus vai garantir. Ele disse que meteu a mão no bolso, só o da passagem. Ele falou: ah, não vou dar não, senão vou a pé para casa. Eu me lembrei disso. É. Agora é um erro, é uma falta de amor, como Jesus falou, covil de ladrões quem faz isso. Mas, pelo outro lado, tem também o irmãozinho que dá com o olho grande. Ele pega 100zão, dá, porque o pastor disse que vai render 100 vezes mais. Ele quer 1000, ele quer é olho grande também. É olho grande, né? Tem esse lado também. Poxa, gente, está tão gostoso, mas tem que acabar, senão fica muito grande. 10h15, queria agradecer a todos que estão aqui, a predisposição do professor Wilton, do Marlon, do João, do Jair. Agradecer a vocês. Como eu disse aqui para o Alvaci, eu passei isso aqui para mais de 2.000 pessoas, mas, infelizmente, o Espírito Santo ainda não convenceu essas pessoas de estarem aqui para eles aprender algo que eles dizem que é mais importante para eles, Evandro, na vida cristã deles. Eles falam, mas na hora de estar aqui é difícil demais. Então, vamos orar para terminar. Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui. Glorificamos o teu nome. Muito obrigado porque aprendemos coisas tão importantes, Senhor, aqui nessa noite. Tu usou os nossos professores para nos ensinar coisas tão importantes, coisas que, às vezes, homens com faculdade, homens com anéis, homens com títulos, donos de igrejas grandes, pastores renomados, não sabem, Senhor. Algo tão precioso que nós aprendemos hoje aqui da tua palavra. E nós te agradecemos por isso, por esse privilégio de tu nos convencer. Nós também não somos tão bonzinhos assim. Nós não estamos aqui porque nós somos bonzinhos, mais santos. Nós estamos aqui porque o teu Espírito Santo nos trouxe até aqui. Nós também, se fôssemos no natural, estaríamos vendo jogo, estaríamos num bar, estaríamos fazendo qualquer coisa, menos aqui, aprendendo a tua palavra. Mas tu nos trouxe, tu nos traz e tu nos abençoa. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Amém e amém. Gente, está terminado em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Continuemos na peleja, convidando nossos irmãos para que eles possam se deliciar como nós nos deliciamos hoje. Amém? Amém. Amém. Maranata. Tchau. Maranata. Maranata. Não estou conseguindo. Vamos lá, desligar. Tá.